E aí, galerinha, para finalizarmos os nossos estudos sobre os 5 elementos que devem compor a competência 5 do Enem, falta apenas o detalhamento. Nesta aula, vamos estudar de forma bem aprofundada o que é este detalhamento. O detalhamento, ele pode vir na ação, no meio, no efeito e no agente. Mas, professora, o que é o detalhamento? Detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo ou ao efeito. Pergunta-se que outra informação foi acrescentada. Ou seja, detalhamento já está dizendo, é um detalhe, é uma informação a mais que você vai colocar em qualquer momento do texto. Pode estar na ação, pode estar no agente, pode estar no meio e pode estar no efeito. Vejamos agora o detalhamento da ação. Em que posição poderia ficar este detalhamento? Vejamos. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc., antes de tomar uma decisão importante. Veja, quais são as fontes que esse usuário da internet deve pesquisar. Aqui você tem uma exemplificação. Olha, ele pode pesquisar em vários sites, em livros, em jornais, antes de tomar qualquer decisão importante. Veja que isso foi uma informação acrescentada, foi um acréscimo aonde é que estas pesquisas devem ser realizadas. Vejamos outro exemplo, que em vez de exemplificar a ação, pode trazer uma justificativa, uma explicação. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Veja, essa informação aqui, afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar, vem justificar a ação de como é que ele deve estar o quê? Atento para não ser o quê? Manipulado. Como já foi dito, o detalhamento também pode fazer parte do agente. Vejamos alguns exemplos em que há um detalhe, uma explicação de quem é esse agente. Olha só. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. O Estado é o agente, beleza? O Estado é o agente. Esse Estado tem que função? Ele tem a função de garantir os direitos individuais. Veja que eu estou especificando a função do Estado. Então, isso se trata de um detalhamento, é uma explicação a mais. Vamos ver outra forma também de ter um detalhamento do agente. Exemplo 2. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TV e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle de dados na internet, por meio de campanhas em seus veículos. Veja, quem são essas grandes mídias sociais? É a TV e os jornais. Então, dizer que é a TV, que são os jornais, está exemplificando quem é esse agente, que é as mídias sociais. Há também o detalhamento do meio. Esse detalhamento é danado, não é mesmo? Ele pode estar em qualquer lugar. Olha só, o governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, é um detalhamento do meio. E qual é este meio? É a via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital. Veja que há um detalhamento do meio. Outro exemplo também é este. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Então, dizer como Rede Globo, SBT e Record está especificando quem são essas mídias influenciadoras. E essas mídias influenciadoras
é o meio como o governo deve promover o quê? As campanhas de conscientização. O detalhamento também pode estar no efeito, que a gente chama o efeito do efeito. O efeito do efeito é o detalhamento. Olha só, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Veja, quando diz diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados, quer dizer que é um detalhamento do efeito. E qual é o efeito? É as pessoas terem maior senso crítico. Então, o efeito do efeito também é considerado um detalhamento. Então, galerinha, com certeza, se vocês escreverem esses 5 elementos, agente, meio, efeito, ação e detalhamento, vocês garantirão os 200 pontos na competência 5 do Enem. Então, fica ligado, pratica e não esquece das dicas, tá certo?